Queria compartilhar com os irmãos uma leitura no livro de Filipenses. Filipenses 4. Começando no versículo 10, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Até aqui, igreja. É um texto muito gratificante que Paulo, ele compartilha com uma das igrejas em Filipo. É uma forma de agradecimento a ele, esse texto, por esta igreja, por esta única igreja, ter apoiado ele, desde quando ele começou desde quando ele se converteu e desde quando começou a pregar o Evangelho. Ele faz um agradecimento a essa igreja pela ajuda e pelo cuidado que essa igreja teve com ele. Ele diz que ele sabe não ter nada, mas também sabe ter muito. E depois disso ele ainda diz que ele tem abundância, porque a igreja comunicou a ele, ajudou a ele. E o que eu vejo nesse texto? Eu vejo a provisão de Deus. Eu estava meditando ontem na palavra, e hoje pela manhã, através de uma pregação do pastor Daniel, ele falou a respeito disso também, sobre a provisão de Deus. E eu vejo nesse texto a provisão de Deus na vida de Paulo, através dessa igreja. E não só através desse texto. Se você procurar na própria Bíblia, em Gênesis 22, 8, diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Já no começo de tudo, Deus já era o provedor. E se você busca no próprio dicionário entender a palavra prover, eu até salvei aqui para mim explicar melhor para os irmãos. Prover vem de suprir. Quando eu li aqui que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, ele diz que o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, remediará, proverá, preencherá todas as tuas necessidades. De igual modo, eu fui procurar saber o que é prover também, porque eu li em Gênesis que Deus proveu o cordeiro. Prover significa abastecer do que for necessário, e não abastecer do que eu quero. Então saiba que a providência de Deus, ela vai vir na sua vida, vai vir na minha vida, para suprir a nossa necessidade. Prover, abastecer do que for necessário, providenciar. E algo muito curioso
que também, se você for ler no próprio dicionário, a palavra provisão, ela se relaciona com provisório. E provisório, acredito que todos aqui saibam, provisório é algo que não dura muito tempo. É algo temporário. E lendo esses exemplos que eu tenho na Bíblia, eu entendo uma coisa, e hoje eu aprendi também através da pregação do pastor Daniel, que a provisão de Deus, ela não é para sempre ou definitiva em minha vida. Ela vai ser temporária. Como assim? Como a própria palavra diz, provisão é algo que vai ser provido temporariamente, naquele momento que você necessita, naquele momento que eu necessito. E muitas pessoas hoje buscam viver da provisão, só vive da provisão, só que a própria palavra diz, provisão é algo temporário, é para aquele momento que nós precisamos e que o Senhor provém em nossas vidas. Em um outro exemplo na Bíblia que nós lemos, em Êxodo 16:4, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. O maná, o alimento que o Senhor derramava em pleno deserto para o povo hebreu, era uma provisão, porque no deserto é um lugar infrutífero, é um lugar onde não tem como ser semeado, e ali você vê que naquele momento, naquela necessidade, o povo hebreu foi suprido por Deus com o maná. E o Senhor, de igual modo, Ele quer fazer na nossa vida, mas por isso a gente tem que entender quando de fato nós queremos algo ou quando de fato nós necessitamos de algo. Mais um exemplo, irmãos, em 1 Reis 17:2, Elias no ribeiro de Querite foi sustentado pelo Senhor através dos corvos com pão e carne. Elias estava ali debaixo de uma palavra, que é uma outra diferença de quando estamos buscando viver na provisão, debaixo de uma palavra ou por nossa própria vontade. E só mais um exemplo, irmãos. Em 1 Reis 17:14 também diz assim, continuando esse texto, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Na época dessa passagem bíblica, a terra estava num momento de escassez. E aqui diz que essa mulher, é a viúva de Serepta, da cidade de Serepta, ela estava com o filho dela. E Elias chega até na casa e debaixo da palavra do Senhor, ela recebe uma ordem para que ela fizesse um bolo para Elias. Só que ela fala, Senhor, mas o que eu tenho aqui é só para a minha vida e para o meu filho, para a gente comer e esperar a morte. Só que ali o Senhor liberou uma palavra através de Elias. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aqui tem uma grande diferença, irmãos, como eu falei, de quando nós queremos viver conforme nós queremos viver, e viver na provisão de Deus como nós queremos, e viver da provisão do Senhor quando nós necessitamos. Assim como na minha vida, há quase 4 anos atrás, o Asaf, meu filho, no 3º dia de vida, eu vi a provisão de Deus na vida dele. Como? Quando ele estava afogando, meu sogro estava perto. Meu sogro foi uma provisão de Deus naquele dia. Porque talvez se meu sogro não estivesse perto, imagina para um pai e para uma mãe ver uma criança se afogando. Hoje é fácil eu palestrar e falar a respeito de primeiros socorros, mas quando é com você e quando é com alguém da sua família, irmãos, a coisa muda. Eu sou formado na área, e na época que aconteceu isso, eu tentei ajudar ele de alguma forma, mas na hora você não consegue. E aí você precisa de uma provisão de Deus. Então nem todo recurso que a gente tem na nossa mão, naquele momento, vai ser suficiente.
a gente vai precisar da provisão de Deus. O Tiago, talvez hoje ele não estivesse aqui, mas foi encontrado no fundo de uma piscina. E a provisão de Deus, eu vejo que foi a vida da Liliane, foi a vida do Renan, que naquele momento estava junto com ele. Talvez se essas crianças não tivessem junto dele, ele não estaria aqui hoje, servindo de bênção como ele serve na nossa vida. Nisso tudo eu vejo a mão de Deus. A filhinha do Pedro, certa vez caiu em um buraco cheio de água e afundou. Pedro entrou no buraco, mergulhou até o fundo para achar a filha dele. Eu falo do irmão Pedro, tá? Para localizar a filha dele. Irmãos, e tudo isso é provisão de Deus. Isso eu estou usando de exemplo. Mas cada um aqui no seu dia a dia sabe das provisões que o Senhor tem dado. E quando eu falo provisão, é daquilo que você mais necessitou naquele momento. E eu creio que nessa última semana de abril, o Senhor ele tem provisão na nossa vida. O Senhor ele tem provisão para cada um de nós. Eu não sei a necessidade que vocês têm, eu sei as minhas necessidades, mas esteja atento para reconhecer, irmãos, que a provisão do Senhor, ela vem. Amém?